Papo Café e Fotografia, mais uma vez, deguste você também esta arte. E galera, agora está aqui comigo o Leão Serva, que é um cara que tem um trabalho muito interessante, uma viagem literalmente pelo mundo, né, através não só da fotografia, no caso dele, mas é um cara também que escreve bastante, tem vários livros lançados e tal. Leão Serva, que bom você estar aqui, cara. O Leão já foi na Folha de São Paulo, foi secretário de redação, foi, né, teve uns cargos legais dentro da Folha, foi diretor colunista da Folha, e agora vai ser, a partir de agosto, é o novo diretor de jornalismo da TV Cultura. Da TV Cultura, né? Então você vê que tem bagagem para estar aqui no Papo Café e Fotografia. O interessante disso é você poder falar do trabalho de cada profissional, do processo de criação, do processo de produção e do produto final, o que isso acarreta, né, como funciona. Leão, eu queria saber, a princípio, assim, como que você chegou na fotografia? Bastante jovem ainda, né? Como foi isso? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu sou viciado em café e adoro fotografia, então maravilha. Fiquei muito... Temos os dois aqui. Fiquei encantado pelo seu convite. Na verdade, meu pai fazia fotografia e era um ótimo fotógrafo amador, com exposições quando jovem, etc e tal. Então, em casa, a fotografia era uma coisa assim, um objeto de desejo. Eu fiz faculdade de jornalismo, onde uma das cadeiras que a gente tem é a cadeira de fotografia. Então, quando eu fui trabalhar no jornal, no começo dos anos 80, algumas viagens que eu fazia, vamos dizer, de turismo, ou mesmo quando eu estava fazendo férias e fazia uma reportagem, eu fazia as minhas fotos. E aí aconteceu quando eu fui correspondente em Londres, no começo dos anos 90, fui correspondente de guerra, e aconteceu uma coisa assim, tinha que ir para Sarajevo correndo, que tinha aparecido aquele campo de concentração, sim, onde os sérvios deixavam os bósnios ali muito magros, muito torturados e tal. E a Folha tinha urgência e não tinha um fotógrafo para ir comigo. E aí o secretário de redação na época poderiam disse... ter me ligado, mas não estava disponível. Aí o secretário falou assim, você ainda tem aquela câmera? Tenho. Você poderia ir e fazer fotos e texto? Eu falei, poderia. E aí eu fui e aí, digamos, ganhou um tom um pouco mais íntimo no meu trabalho, a fotografia com a reportagem de texto. Isso vem se perpetuando, né? Você tem feito bastante isso. Isso, na verdade, o que aconteceu foi que eu entendo que o fotógrafo chega perto do evento e o repórter de texto não necessariamente. E isso muda completamente a reportagem que você faz. Quando você chega, vamos dizer, estourou uma bomba, e você pode do hotel fazer um texto dizendo estourou uma bomba, lógico, 4 mortos, não sei o que e tal. Outra coisa é quando você chega lá para ver o local. E quando você chega lá para ver o local e fotografa, você tem uma relação com outras pessoas, com outro sentimento, você tem outro sentimento. Então, para mim, até mais do que a fotografia em si, porque frequentemente o jornal publicou fotos de agência de notícias quando eu estava cobrindo um fato mais notório, mas a fotografia mudou o meu jeito de cobrir, inclusive o texto. Então, quando você fala da fotografia de guerra, que é muito importante, interessante, quando o Leon esteve conosco, né, ele estava me dizendo a respeito com o André Leon, né, para quem não sabe, o primeiro fotógrafo. Grande fotógrafo brasileiro de fotografia. Então, o André estava me dizendo dessa postura durante a guerra, a ética que existe para você parar um tempo para o combate, para, vamos dizer assim, se reabastecer e trazer o teu material, retirar os teus companheiros que foram mortos ou feridos e tal. Então isso todo acaba dando um olhar totalmente diferenciado para o fotógrafo, né? Aliás, o André Leon é certamente um dos maiores fotógrafos do mundo hoje. Eu diria que os 2 melhores fotógrafos de guerra do mundo hoje são brasileiros, Maurício e André Leon, né?
E ambos com um trabalho muito diferente no estilo e tal, mas dois grandes fotógrafos. E o André é muito exatamente isso que eu estou falando. Quer dizer, o André é aquele cara ele é o centroavante, ele é o vavá, é o centroavante, digamos que peita a defesa, quer dizer, ele vai muito próximo do objeto, do fato. Ele trabalha com uma lente sempre de 27 milímetros, bem curtinha, quer dizer, ele faz a foto assim, muitas vezes face a face com o objeto de cenas violentas. Capa mesmo, né? Vem chegando bem. Então ele encarna muito esse sentimento que eu tenho, que eu estou te falando. E ele tem uma experiência muito grande, ganhou o maior prêmio, que é a medalha Robert Capa, com uma foto de um homem líbio ferido, em que, se você olhar a foto, veio a morrer em seguida, e certamente ele estava a 1 metro do sujeito, 1 metro e pouco. Então você vê que ele é um cara de uma natureza muito corajosa. Arriscada também, né? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Você cobriu guerra em Angola, Moçambique, Kuwait, Irlanda do Norte. Qual a relação para o fotógrafo? Isso cada país desse, nem sempre você tem uma estrutura para você estar ali. Não, e ter acesso ao front, essa coisa toda. Então isso é uma coisa que interessa muito para qualquer fotógrafo. A estrutura de trabalho depende muitas vezes, assim, da natureza da guerra. Por exemplo, a guerra civil, que envolve milícias e etc., é uma guerra muito perigosa para o jornalista, porque você tem uma coisa que tem um escritor inglês que eu li uma vez que diz o seguinte, que quando você vê um homem armado numa guerra, se ele tem um uniforme completo, é porque pelo menos ele foi do exército e ele tem digamos assim, certas éticas do exército. E o conhecimento das armas e etc. Se ele tem meio uniforme, perigo. E se ele não tem nenhum, é porque provavelmente ele não tem nenhuma formação militar. Então o uso das armas, mesmo a ética e a possibilidade de fugir do controle, por exemplo, é muito grande. É muito maior. E na guerra civil acontece isso. Ou seja, ele não é um profissional de guerra. Ele não é um profissional de guerra, exatamente. Então quando você tem soldados, uma guerra de exércitos, ela tende a ser mais organizada e mais previsível. Sim. Você vai com a sua credencial de fotógrafo e fala, olha, eu sou do jornal não sei quanto, há um homem que controla as credenciais de imprensa e tal. É mais seguro. É mais seguro. Então, por exemplo, no Kuwait, eu me lembro que era uma coisa exatamente assim. Havia uma fila de jornalistas, você chegava lá, fazia, então eles organizavam a ida até o front, os lugares a observar. Na Bósnia era tudo muito mais bagunçado, porque era uma guerra civil em que milícias e o exército... Ali é uma coisa mais étnica também, né? Porque tinha mais étnica e as milícias se misturaram ao que sobrou do exército, tá certo? Então era muito complicado. E na Somália, onde eu também cobri, eu acho que a guerra mais talvez violenta e mais difícil de conhecer, porque de fato, por exemplo, você não tinha pessoas pessoas uniformizadas. O exército já tinha deixado de existir como tal há muitos anos, né? E então muito complicado. Por exemplo, eu fui assaltado, roubado. As pessoas queriam a máquina fotográfica porque ela é um equipamento que era um valor. Né? Diferente da Bósnia, por exemplo, onde havia uma perseguição a jornalistas, mas era porque eles escreviam a favor dos muçulmanos contra os sérvios e tal. Né? Então era uma relação diferente. Eu me lembro que em Angola também aconteceu uma coisa muito... que hoje eu percebo que nós erramos. Eu estava com o Pedro Bial, jornalista da TV Globo, nós estávamos juntos no mesmo carro e perdemos a noção de onde era o fronte, a divisa entre a área dominada pelo governo de Luanda e a área dominada pela guerrilha da UNITA. Então nós fomos achando que estávamos num território e entramos no outro e fomos retidos ou detidos pela UNITA. Então ali era um território onde não havia também o exército já tinha se desfeito há muitos anos. As pessoas estavam completamente informais, mas todas de Kalashnikov, armas pesadas. Perfeito, né? Perfeito.
E aí você, com todo esse olhar que você tem para fotografia de guerra, aí você faz essa mostra que aconteceu agora, em 2019, a Dear Allen, que foi na Inglaterra, em Londres. Então, eu queria até me passar essas imagens aí, né? Essas fotos são uma história de uma pessoa... Eu fui estudar fotografia de guerra em Londres no ano de 2017. Sim. E nesse período que eu estava estudando lá, fazendo minha tese de doutorado, que aliás destaca, a principal foto é a foto do André Lyon, essa que a gente estava falando, é a foto que de alguma forma ela deflagra a tese, o pensamento da tese. Sim. Eu estava lá e quando eu estava lá, estava sozinho, porque era estudando, eu tinha uma bolsa de estudos muito pequena, apertada, e minha família não foi comigo. Então, eu acho que eu sempre costumo dizer que essas fotos são as fotos de uma pessoa solitária, observando como estrangeiro aquela sociedade inglesa. Né? Sim, e você fala também que você está fazendo um estudo agora sobre a reação das fotografias de guerra nas pessoas. Sim, eu faço... Isso é um estudo, né? É um estudo é muito bonito de falar, não é tão complicado, mas parece. É um estudo, na verdade, de neurociência. Eu meço a reação neurológica que a pessoa tem ao ver a fotografia. Por que neurológico? Porque eu meço a reação que ela tem em menos de 1 segundo. E, digamos, a expressão facial que ela faz, de acordo com a expressão facial que ela faz, um software consegue dizer que emoção ela sentiu. Mas que ela sentiu no primeiro átimo de segundo. Muito antes, por exemplo, dela raciocinar, muito antes dela pensar racionalmente sobre aquela fotografia. Depois desse processo, em que a pessoa vê 25 fotografias em sequência, muito rapidamente, aí a gente entrevista. E aí é racionalidade, aí a pessoa diz o que ela sentiu. E frequentemente você vê que o que ela diz que sentiu não é necessariamente aquilo que ela expressou automaticamente, instintivamente, quando viu a fotografia. Esse é um pós-doutorado que eu faço na ESPM. Isso é um díptico, né? É quase um díptico. Exatamente. Né? Eu não sei se é assim ou assado, mas não deixa de ser um díptico, né? E essas fotos têm essa característica que ela manifesta a percepção de movimento através de uma pixelização Como está o nosso tempo aí? Tá legal? Então você vê que os corpos se desfazem, assim, também um pouco por isso que a gente chamou de Alien. E essas são todas feitas com iPhone? São fotos feitas com iPhone e elas são fotos feitas com iPhone sem qualquer tipo de pós-produção ou Photoshop. Né? Elas são o que saiu da fotografia mesmo. E o que acontece é que eu manipulo a câmera para que ela fique com, enfim, mais tempo, uma exposição mais longa. Mais longa. E aí com o iPhone. E ele pega, então... Aí causa causa esse efeito alien, vamos dizer, em que o corpo da pessoa se desfaz. Os corpos em movimento se alteram. Se alteram. Isso é muito legal. Essa exposição foi feita na Embaixada do Brasil em Londres, no último mês de maio, e são todas fotos feitas em Londres e por isso exposto lá. E que também no mesmo espaço tinha um outro cara com uma exposição sobre o Brasil, é isso? Você vê, eu me chamo Leão, em inglês é Lion, e o André Lyon, você poderia dizer Lion também. Esse cara se chama Marcos Lyon, não é parente do André Lyon, ele na verdade é um fotógrafo inglês, e ele fez fotografias do Brasil. Então a embaixada programou essas duas exposições para serem ao mesmo tempo. Num andar estava o Marcos Lyon com fotografias desse inglês, fotografias feitas no Brasil, e no segundo andar tinham fotos minhas feitas em Londres. Então criou, digamos, um congraçamento de um fotógrafo inglês e do povo brasileiro e do fotógrafo brasileiro de cenas de Londres. Sim, que legal. Seguinte, vamos dar uma pequena paradinha e a gente já volta. Só um instante e já voltamos, tá bom? É isso aí, estamos de volta. Papo Café e Fotografia mais uma vez.
Interessante você saber que a gente está aqui com o Leão Serva, que está contando um pouco da história dele, que é muito grande, isso é só um pedacinho, né? Mas é legal saber também que você saiba que nós temos uma galeria, Papo, Café e Fotografia e cafeteria lá no bairro da Praça da Árvore, tá? Onde eu já convido você para expor as tuas fotografias de Ellen, outra. É importante que nós trabalhamos pela fotografia. A ideia é que a fotografia não morra no sentido do que está acontecendo hoje, que ela vai cada vez mais digitalizada, e as pessoas não perpetuam a fotografia tendo ela dessa forma. No papel, né? No papel. Né? Como tínhamos antes os álbuns, né? Que a gente sempre tinha. Outra coisa que eu quero apresentar para você é um café gourmet. Tá? Esse é um café gourmet de uma fazenda aqui no sul de Minas Gerais, que é um café da nossa marca. Ah, que legal! Do Papo, Café e Fotografia. Esse é para você degustar. Que máximo! Com a tua que legal, família, que capricho! Muito legal. Tá? E é um dos produtos nossos. Outra coisa que nós estamos fazendo é essa caneca, né? Que é uma caneca do Papo, Café e Fotografia, que é para colecionadores, onde as pessoas poderão colecionar fotografia. Então nós estamos criando uma série com vários fotógrafos. Eu te convido a ser um deles, tá? Isso aqui, só para que você saiba, esses são os meus bisavós. Que legal! Que é a família Machado, que é a família da minha mãe. E de que ano é essa foto? Eles não têm exatamente não tem esse registro. Apesar da foto, não tem o registro, ela não tem aquele carimbo atrás. Sim. E as laterais, com o tempo, perderam as laterais. Né? Mas esse aqui, até ontem eu estava com a irmã da minha mãe, que tem 94 anos, e ela estava falando exatamente, essa é a mãe delas, e esses os pais, ela estava me contando. Mas se ela tem 94, esse é o seu bisavô, essa foto é do século XIX, certamente. Pois é, mas assim, não tem o tempo exato, mas ela tem 94, esta é a mãe dela, que se chama Noêmia, e aqui os pais. Muito legal. Então, você sabe que é muito raro as pessoas guardarem essas fotos tão antigas, né? Então, porque essa digitalização também tirou os hábitos de manter os álbuns antigos. Então, né? é por isso que nós estamos criando um muito objeto legal. para colecionadores. Então eu te faço esses dois convites para estar expondo seu material lá conosco, vai ser muito legal. Porque a fotografia tem que sair da... Antes nós dizíamos que a fotografia tinha que sair da gaveta, agora a fotografia tem que ir para a rua, as pessoas tem que ter acesso, tem que estar conhecendo. A nossa galeria, por exemplo, ela é na porta da rua, no espaço compartilhado, então ela é na porta, para que as pessoas entrem, olhem e falem, legal, eu quero ver. Então tem gente que passa uma vez, passa duas, olha, mas eu posso entrar para olhar? Pode, né? Então o legal da fotografia é isso. O que eu queria saber de você agora, para a gente falar um pouquinho, é esse trabalho que você está fazendo, que é um trabalho sensacional, e está escrevendo a respeito dos trabalhos do Sebastião Salgado. Ele lançou agora essa nova exposição, a Gold. Sim, isso eu diria que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu gosto muito de fotografia e gosto muito de questões ligadas a tribos de índios. E um dia eu fui convidado pelo Sebastião Salgado, que é talvez um dos maiores fotógrafos do mundo, para acompanhá-lo em viagens a tribos de índios da Amazônia. E a primeira foram os índios Corubo, em outubro de 2017. E esses índios Corubo são índios que tiveram contato, metade tinha tido contato há 1 ano, e a outra metade a contato há 2 anos, não, 1/3 há 1 ano, outro terço há 2 anos e mais 1/3 há coisa de 10 anos. Sim. Então, são índios muito isolados. Nós, supostamente, me disseram, o pessoal da FUNAI disse que nós éramos as primeiras pessoas brancas, não da FUNAI, a estarem lá, na equipe do Salgado, da qual eu fazia parte. Então, os primeiros não índios que dormiram com eles, na aldeia deles, desde o contato. Por quê? Porque eles são índios muito isolados e têm lá as suas tradições, etc. É muito peculiar, e é isso que ele fotografa e sobre isso que eu escrevia. Correto. Depois vieram índios Marubo, Yanomami, Axaninca, Yauanauá, e agora virão Zoé e índios do Xingu.
Então, é uma emoção muito grande. Ele é um grande fotógrafo, trabalha, então isso me dá, vamos dizer, condições de acompanhar o trabalho dele e, ao mesmo tempo, de conhecer as tribos de índios e suas culturas e etc. Nesse caso que você vai exclusivamente para escrever, você fotografa? Não, inclusive nesse caso eu faço só algumas fotos, mais assim até do Salgado trabalhando para documentar, porque isso é uma situação peculiar em que ele nunca se fotografa. E tem poucos registros dele trabalhando. E é um ensaio interessante, né? É um ensaio interessante. Eu tenho várias fotos dele, que normalmente eu mando para ele, daí ele escolhe qual que ele gosta, etc. Em preto e branco, não? Eu faço o iPhone em cores e mando assim, daí... Você nem leva a câmera? Eu não levo a câmera, porque a primeira vez, quando nós fomos para os Corubo, eu levei a câmera e eu não usei, porque exatamente eles têm pouca relação com gente, com fotografia e tal. Então a gente tinha um pouco de medo que dada hora eles se irritassem com a fotografia, com muita gente fotografando. Então a gente deixava só o Salgado fotografando. E aí eu não usei a máquina e aí desde então eu vou com o iPhone. Mas passou também nesse momento, a coisa assim da ética, legal, você vai fotografar, eu vou para escrever, mas de repente chego lá e começo a fotografar, uma coisa ou outra, talvez... pode ter aquela coisa, mas o cara veio para escrever, está fotografando, você se preocupou com isso? Na verdade eu me preocupei mais com essa ideia de que os índios com pouco contato com fotografia, se de repente houvesse, vamos dizer, alguma relação, existe uma questão muito importante que alguns grupos indígenas têm uma questão problemática com a fotografia, que é, por exemplo, os Yanomami, quando uma pessoa morre, eles eliminam todos os sinais dessa pessoa no mundo. Então, até, por exemplo, o lugar onde ele pendura a rede, as marcas que a corda da rede dele faz na madeira, eles raspam a madeira, para não ter nada. Eles queimam tudo. O corpo da pessoa, os ossos, vira cinza, as cinzas são jogadas, tem que desaparecer. E eles se preocupam muito com a fotografia, porque a fotografia não desaparece. E eles, em tese, em teoria, uma foto de um índio Yanomami que morreu deveria ser queimada também. Então, eu não sei como é a cultura dos Corubo em relação a isso, mas digamos que eles pudessem achar isso também. Talvez não quisessem que muitas pessoas fotografassem, eles tinham combinado com o Salgado, do Salgado fotografar. Então, desde então, eu fotografo no máximo isso. É interessante fazer isso, eu te perguntei porque as pessoas têm uma preocupação com essa ética, você vê que hoje não existe uma certa ética. Nós tivemos recentemente uma fotógrafa que ela leva um cenário para fotografar em determinado lugar, então ela leva o cenário dela, ela montou o cenário dela e ele estava fotografando. Nisso passou um fotógrafo, fez uma foto do cenário dela, não uma foto dela dentro do cenário dela, fotografando. Ele fez uma foto do cenário dela, mandou para um concurso, ganhou nesse concurso e gerou toda uma polêmica. Uma fotógrafa chamada de Maria, não sei se você conhece, gerou uma polêmica porque foi escrito para a direção do concurso e olha, essa foto é assim assado, não é? Mas aí mesmo assim ele ganhou e aí a polêmica foi maior ainda porque realmente, ou seja, uma ética totalmente, aliás, não houve ética, né? Uma questão muito problemática, né? Foi, na verdade, uma apropriação de uma concepção de fundo que é de outra pessoa, né? Entendeu? Então hoje tem muita gente fotografando, né? Sobretudo as pessoas que não são fotógrafos. Volto a dizer, eu disse há pouco para um fotógrafo que estava aqui, o Claudinho, eu disse a ele, Claudinho, as pessoas não querem ser fotógrafos. Hoje você vê muita gente que quer ser visto como fotógrafo, mas não quer ser fotógrafo. Porque ser fotógrafo dá trabalho. Exige uma certa... Você precisa se dedicar muito, né? Não é só botar o equipamento e sair, né? O Rogério Assis, fotógrafo que está expondo aqui no Centro Cultural São Paulo, que tem uma bonita exposição ali no Centro Cultural São Paulo, ele costuma dizer isso, quer dizer, o aumento do número de equipamentos que fazem foto não necessariamente aumenta o número de fotógrafos, né? Porque ele diz que o fotógrafo é uma profissão que exige uma série de outras coisas além do equipamento. Existe de apertar o botão. Né? Exatamente, né? É preciso ter um compromisso maior que isso, né? E esse compromisso, ele está muito descartável, né? No sentido de que as pessoas não estão tendo mais compromisso com isso, estão desrespeitando o trabalho do outro, né? E você tem uma questão também que é o aumento muito grande do número de fotografias
disponível, que uma pessoa vê, também tira talvez um pouco o valor da imagem. Você tem mais dificuldade de lembrar que foto você viu, de avaliar aquela foto. Isso realmente é uma questão, enfim, é um problema do nosso tempo que nós vamos ter que aprender a lidar, né? Exatamente, exatamente isso. E o tempo que essa fotografia ela deixa de perpetuar, porque as pessoas estão muito mais preocupadas com outras ações, né? Isso que a gente estava falando, né? O fato de que você guardou uma foto antiga te faz assim, uma exceção, de certa forma, porque normalmente as pessoas hoje estão com tantas fotos, e olhando no celular e tal, que o álbum de fotografia passou a ser uma coisa velha. E, no entanto, aquilo tem um valor de memória afetiva, até um valor de antiguidade mesmo. No meu trabalho como repórter fotográfico, eu presto serviço para algumas entidades corporativas. E às vezes, semana passada mesmo, eu estava conversando com o diretor, ele falou assim, mas você me entrega como esse material e tal? É num CD, nas nuvens, como é que é? Eu falei, não, posso te oferecer um material diferenciado, encadernado num livro. Ele falou, pô, mas por que isso? Aí eu passei a fazer uma série de coisas para eles lá, ele falou assim, pô, mas interessante isso, eu jamais pensaria nisso. Para nós era só... Quer dizer, as pessoas perderam o hábito totalmente de ter a fotografia. Sim. Né, nesse sentido. Como fotografia mesmo, né? Porque a outra é uma imagem digital, mas a fotografia mesmo é o resultado final desse processo, que é um papel, né? Sim, né? E você ter esse material e deixar esse material como valor, né? Expor esse material, né? Sim. Eu sempre fui adepto das exposições. Tanto que a ideia de eu abrir a nossa própria galeria é para ter mais liberdade no sentido de você poder expor os trabalhos que estão por aí, né? Porque às vezes você vê galerias que têm aí espaços, mas existe uma burocracia muito grande. Então, não, peraí, vamos fazer uma volta e vamos, né, expor essas informações, mais material, né? E é por aí. A própria cafeteria é um espaço para os fotógrafos estarem lá, sentar, discutir, falar de fotografia, debater, tomar um bom café, entendeu? Muito legal. Bom café e fotografia é isso. Olha, Leão, a gente iniciou esse papo, mas não vamos parar por aqui. Vou te chamar para outras histórias aí. O convite está feito para expor e o convite está feito para fazer parte disso aqui, assim. Que a gente quer ter assim, uns nomes legais para estar fazendo uma série bacana. Então pensa em alguma imagem que pode ser legal. Tá legal. Pra gente fazer, né? E te agradeço muito tanto o convite, como eu falei, eu sou viciado em café e gosto muito de fotografia. Então, para mim é uma honra e um prazer muito grande estar aqui com você, misturando essas duas coisas. E legal, temos um café aqui para você tomar, tá ali. Entendeu? Tem um café ali, é só esquematizar ali e é isso. Vamos tomá-lo. Obrigado demais pela sua presença. Muito obrigado. Gostei, agradeço a sua atenção e vamos falar mais. Tá ótimo. Muito obrigado. Papo Café e Fotografia por hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos e acessem a nossa página papocaféfotografia.tv.br. Um abraço grande.